Você já viu um animal morto no meio do pasto, com o corpo seco, sem uma gota de sangue, e sem nenhum sinal de predador por perto? Não estou falando de um ataque comum. Estou falando de algo diferente. Algo que suga até a alma. Em 1995, uma fazenda em Porto Rico virou o epicentro de um dos casos mais bizarros da história. O gado amanheceu caído, como se tivesse sido drenado. Sem marcas de mordida convencionais. Só 2 furos no pescoço, e um rastro de silêncio que nem o vento ousava cortar. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Era como se uma sombra tivesse passado durante a madrugada, silenciosa, faminta, deixando só a morte para trás. Foi aí que o nome começou a se espalhar nos sussurros de quem ainda ousava falar sobre aquilo, chupa-cabra. Mas a pergunta que ninguém queria responder era, e se ele ainda estiver por aí? Você pode até rir agora. Pode pensar que é só mais uma dessas lendas de interior. Mas e se eu te contar que esse mesmo padrão apareceu no México, no Brasil, na Argentina, no sul dos Estados Unidos, e até hoje ninguém explicou como tantos animais diferentes morreram da mesma forma, em lugares tão distantes? Relatórios oficiais foram arquivados. Câmeras de segurança falharam misteriosamente. E testemunhas? Sumiram ou se recusam a falar. Algumas dizem que viram algo com olhos vermelhos, corpo coberto de escamas, e espinhos que iam do pescoço até a cauda. Não andava, deslizava. Como se não fizesse parte desse mundo. Tem gente que jura que foi só histeria coletiva. Outros acreditam que era algum experimento genético fora de controle. Mas e os fazendeiros que continuam encontrando seus bichos mortos até hoje? Coincidência? A verdade é que, de tempos em tempos, ele volta. Sempre nas sombras, sempre com sede. E não importa o quanto você tranque portas ou acenda luzes. Quando o chupa-cabra escolhe seu alvo, é só uma questão de tempo até que ele apareça. E nem sempre ele vem só pelos animais. E você? Tá mesmo seguro aí onde tá? Talvez seja só mais uma história boba para assustar quem mora na cidade. Mas se você tiver coragem, fica comigo até o fim. Porque o que eu vou te contar agora, é mais do que uma lenda. É um caso real. E começou com uma simples cabra morta. Mas terminou com uma família desaparecida. E ninguém, absolutamente ninguém, nunca mais falou sobre isso. Bem-vindo à escuridão. Bem-vindo, à história do chupa-cabra. O ano era 1998. 3 anos depois do primeiro caso registrado do chupa-cabra em Porto Rico. O pânico já tinha dado uma acalmada, mas as histórias ainda corriam soltas pelas rádios amadoras e pelas conversas de beira de estrada. Foi nesse clima pesado que conhecemos Mateu Vargas, um fazendeiro solitário de 30 e poucos anos, morando nos arredores de Caguás, uma cidadezinha cercada por colinas cobertas de vegetação densa e trilhas que pareciam não levar a lugar nenhum. A fazenda de Mateu era simples, mas antiga. Construída pelo avô dele décadas atrás, quando aquela região ainda era cheia de vida, cheia de vizinhos e cheia de festa. Agora, tudo que restava era ele, algumas cabras, umas poucas galinhas e um cachorro velho chamado Tigre, que já não tinha mais coragem nem para latir direito. A casa era de madeira escura, com janelas pequenas e trincadas, e um telhado de zinco que gemia toda vez que o vento batia mais forte. À noite, o som da mata era um sussurro constante, grilos, sapos, corujas, e às vezes, um silêncio repentino que fazia os pelos do pescoço arrepiarem. Mateu não era de acreditar em lenda. Sempre dizia que o povo inventava essas coisas por falta do que fazer. Mas desde que os vizinhos mais próximos se mudaram, ele começou a prestar mais atenção nos sons da noite. Primeiro foram as galinhas. Sumiram sem deixar pena. Depois, foi uma das cabras. Encontrada caída no pasto, com 2 furos no pescoço e sem uma gota de sangue no corpo. Tigre não latiu. Só ficou encolhido debaixo da varanda, tremendo. Na manhã seguinte, Mateu tentou racionalizar. Disse para si mesmo que devia ter sido um coiote, ou algum bicho do mato. Mas ele sabia que não era. Já viu bicho morto antes. Já viu predador atacar. Mas aquilo era diferente. Frio. Cirúrgico. Sem marcas de luta. Só a morte. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado na cadeira de balanço com uma espingarda no colo e os olhos grudados na escuridão além da varanda. Ouvia passos. Ouvia galhos quebrando. Mas nunca via nada. Era como se a mata respirasse e esperasse. Mateu começou a anotar tudo num caderno velho, os horários, os sons, os sinais. Virou obsessão. Ele dizia que se ninguém queria ouvir,
ele mesmo ia descobrir o que estava acontecendo. E quanto mais ele mergulhava nisso, mais isolado ficava. As visitas pararam. Os telefonemas também. Só restava ele, e a sensação de que algo o observava o tempo todo. Na noite que antecedeu o pior, Mateu viu olhos. 2 pontos vermelhos no meio da mata. Parados. Fixos. E depois, sumiram como se nunca tivessem existido. Mas ele sabia. Aquilo não era imaginação. Era um aviso. Ele só não sabia que já era tarde demais. Depois daquela noite dos olhos vermelhos, Mateu não foi mais o mesmo. Passava os dias andando de um lado para o outro da fazenda, olhos fundos, barba por fazer, a espingarda sempre por perto. Ele começou a instalar armadilhas improvisadas no terreno, fios de latão, sinos, pedaços de vidro pendurados nas árvores. Qualquer som fora do comum já era motivo para ele sair correndo do alpendre, dedo no gatilho, coração batendo no pescoço. Mas o que mais incomodava não era o que ele via, era o que não via. As pegadas não faziam sentido. Apareciam e sumiam do nada, como se a criatura tivesse caído do céu. 3 dedos, com garras fundas, afundadas na terra. As marcas vinham da mata, circulavam o curral, e voltavam pelo mesmo caminho. Tudo sem deixar um único rastro de entrada. Na quarta-feira, o sino perto do galinheiro tocou às 2h17 da manhã. Mateu correu com a lanterna e a arma, mas tudo que encontrou foram penas espalhadas e sangue no chão. Nenhum corpo. Nenhum bicho. Tigre desapareceu nessa mesma madrugada. Nem um uivo. Nem um arranhado na porta. Só o vazio. No dia seguinte, Mateu foi até o vilarejo mais próximo para pedir ajuda. Mostrou as marcas, contou o que viu. As pessoas ouviram, balançaram a cabeça, mas ninguém quis subir até a fazenda. Uma senhora mais velha, chamada Dona Letícia, segurou o braço dele com força e disse com a voz tremendo: "Se viste los olhos, e não há vuelta atrás." Ele não entendeu na hora. Só respondeu com um gracias e voltou para casa. Mas no caminho de volta, jurou que viu uma figura se movendo entre as árvores, acompanhando o carro. Rápida demais para ser humana. Escura demais para ser só sombra. Naquela noite, Mateu decidiu que ia resolver aquilo de uma vez por todas. Colocou o resto das cabras num curral improvisado mais próximo da casa. Instalou refletores em volta. Posicionou armadilhas no chão. E ficou de tocaia, com a espingarda no colo e a lanterna no bolso. Meia-noite passou. Depois 1, depois 2. Nada. Até que às 3h07 da manhã, ele ouviu. Primeiro, foi um barulho leve, como um assobio vindo da mata. Depois, o sino se mexeu sozinho. E aí, silêncio total. Nem grilo, nem vento. Um silêncio tão denso que parecia enfiar a mão numa água parada. Mateu levantou devagar, sentindo o suor frio escorrendo pelas costas. Foi até a varanda e apontou a lanterna em direção ao curral. E foi aí que ele viu uma silhueta agachada, de costas, sobre uma das cabras. Pequena, mas tensa. A pele parecia coberta de escamas. Os espinhos no dorso tremiam com cada respiração. A criatura se virou, e os olhos vermelhos brilharam como brasas na noite. Mateu congelou. Não era lenda. Não era histeria coletiva. Era real. E estava olhando direto para ele. O sangue de Mateu gelou. Aqueles olhos vermelhos encarando os dele pareciam atravessar a alma. Não havia dúvida, não havia sonho. O chupa-cabra estava ali, a poucos metros, de pé, com o focinho e as garras cobertos de sangue. As luzes do refletor tremiam, como se a eletricidade estivesse sendo drenada pelo próprio ar ao redor da criatura. Mateu apontou a espingarda e puxou o gatilho. O estampido quebrou o silêncio da madrugada, mas nada aconteceu. A criatura deu um pulo para trás, ágil como um gato, e se escondeu na escuridão da mata, como se fosse feita de fumaça. Ele correu até o curral, o coração explodindo no peito. A cabra estava morta, como as outras. Os mesmos furos no pescoço. O mesmo olhar vidrado. Mas havia algo a mais dessa vez. Um cheiro. Um fedor forte, como carne podre misturada com enxofre. Quase insuportável. Mateu vomitou ali mesmo, de tão enjoado. Ele voltou correndo para casa, trancou as portas, fechou as janelas e apagou as luzes. Ficou sentado no chão da cozinha, respirando rápido, com a espingarda apoiada nos joelhos. Achou que tinha espantado a criatura. Que ela só queria o sangue da cabra. Mas estava enganado. Às 4h13 da manhã, começou o verdadeiro pesadelo. A luz da sala piscou 3 vezes, e apagou de vez.
Um arranhado leve veio do telhado, como se unhas longas raspassem a madeira velha. Depois, o som de algo pulando no chão, andando lentamente até a porta. Mateo segurava a respiração. Cada passo fazia o assoalho da varanda Ranger. E então, 3 batidas secas na porta da frente. Mateo apontou a espingarda. O coração disparado. A arma tremia nas mãos. "Quem tá aí?" gritou, tentando parecer firme. Silêncio. Então, uma voz baixa, arranhada, sussurrou do outro lado da porta. Não era espanhol. Não era nada humano. Era como se várias vozes falassem juntas, um som gutural, distorcido, vindo de um lugar que não deveria existir. Mateo atirou. A madeira estourou, estilhaços voaram. Mas do lado de fora, nada. Nenhum corpo. Nenhuma criatura. Só o som de algo correndo de volta para a mata, e aquele cheiro maldito invadindo a casa. Foi então que ele viu, no chão da sala, bem no centro do cômodo, uma coisa que não estava ali antes. Um objeto pequeno, orgânico. Parecia um pedaço de osso, com inscrições estranhas e manchas de sangue seco. E ao lado, uma única pegada, com 4 dedos, cada um com uma garra curvada, cravada fundo no piso de madeira. Mateo sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que não era um simples ataque. O chupa-cabra não estava só caçando animais. Ele estava marcando o território. E agora, a presa, era ele. A manhã seguinte chegou, mas o sol parecia não aquecer mais aquele pedaço de terra. Mateo desapareceu. Os vizinhos, os poucos que ainda moravam na região, disseram ter ouvido tiros e gritos vindos da fazenda naquela madrugada, mas ninguém teve coragem de subir a trilha escura que levava até lá. Só 2 dias depois, quando o cheiro começou a se espalhar pelas colinas, é que chamaram a polícia local. O que encontraram foi uma cena de arrepiar até o policial mais calejado. A porta da casa estava estourada. As paredes por dentro arranhadas, como se algo tivesse tentado sair. Sangue no chão, mas não o suficiente para indicar um corpo. A espingarda quebrada no canto da cozinha. E na sala, o mesmo símbolo estranho desenhado com algum fluido escuro, misturado com terra e pelos de animal. Como se fosse um tipo de ritual. Como se a criatura tivesse deixado uma mensagem. As autoridades registraram como desaparecimento suspeito. Nenhum rastro de Mateo. Nenhum corpo. Nenhuma pegada, até que um dos investigadores encontrou, nos fundos da casa, um último detalhe: uma das armadilhas de ferro estava disparada. Dentro dela, presa por um pedaço de osso e carne, havia algo que ninguém conseguiu identificar com certeza. Parecia parte de uma mandíbula, mas de que criatura, ninguém sabia dizer. Alguns dias depois, os jornais locais mencionaram a ocorrência de forma breve, como fazem com histórias que não querem que as pessoas perguntem muito. Mas em Caguás, a verdade correu como fogo. A velha dona Letícia foi vista andando pelo vilarejo, dizendo frases desconexas, apontando para as matas e repetindo uma só palavra: marcado. 1 mês se passou. A fazenda ficou abandonada, e a mata começou a tomar tudo de volta. Mas em certa noite, um casal que fazia trilha por ali contou ter ouvido algo vindo da antiga casa, uma voz masculina, fraca, gemendo, pedindo socorro. Eles se aproximaram da varanda, mas pararam no mesmo instante. A porta da frente estava entreaberta. E dentro, à luz fraca da lua, havia 2 olhos vermelhos, olhando direto para eles. Não era Mateo. Não era o chupa-cabra. Era algo novo. Como se o que quer que tivesse aparecido naquela fazenda, tivesse deixado uma parte de si para trás. Uma parte que crescia. Que evoluía. E que agora, esperava por alguém novo. Algumas lendas atravessam gerações. Outras, atravessam a pele. O caso da fazenda de Mateo em Caguás é só mais um entre centenas espalhados pela América Latina. Histórias parecidas, padrões estranhos, criaturas de olhos vermelhos, animais mortos com o sangue drenado, e desaparecimentos que nunca se explicam. Coincidência? Ilusão coletiva? Ou há algo muito mais antigo e perigoso à espreita nas sombras? Os cientistas dizem que o chupa-cabra nunca existiu. Que é apenas o fruto de uma mente assustada, tentando dar sentido ao que não entende. Mas como explicar as pegadas? Os corpos sem sangue? As marcas nas portas, nas árvores, nos ossos? E o mais importante, por que os relatos continuam? A cada ano, surgem novos casos. Fazendas inteiras dizimadas. Moradores jurando ter visto a mesma criatura descrita décadas atrás. Não importa o país, México, Chile, Brasil, Venezuela,
República Dominicana, o padrão é sempre o mesmo. Talvez o chupa-cabra não seja um único ser. Talvez seja um tipo de praga. Uma presença que se move em silêncio, escolhendo suas vítimas com calma, marcando-as pouco a pouco. E quando chega a hora, ela leva. Ninguém escapa depois de ver os olhos vermelhos. Pergunte a Mateu, se conseguir encontrá-lo. E se você mora perto de matas fechadas ou áreas rurais isoladas, talvez seja bom ficar atento aos sinais. Silêncio profundo durante a madrugada. Animais agitados. Pegadas estranhas. E sinos que tocam sozinhos. Porque quando a noite estiver mais escura, e o ar pesar demais para respirar, pode ser que ele esteja perto. O chupa-cabra não se esconde à toa. Ele espera. Você já ouviu tambores no meio da madrugada, quando não deveria haver ninguém por perto? Não estou falando de música ao longe ou barulho vindo da TV do vizinho. Estou falando de tambores de guerra. Fortes. Ritmados. Como se estivessem marchando, se aproximando. Bum, 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 como se cada batida anunciasse que algo sombrio está prestes a acontecer. Foi assim que tudo começou. E se eu te dissesse que, no Havaí, existe uma lenda que fala sobre espíritos guerreiros amaldiçoados? Espíritos que jamais encontraram paz, e que, noite após noite, marcham pelas ilhas com armaduras ancestrais, tochas nas mãos e olhos que queimam como brasa? Eles são conhecidos como os Uakaipeó, os marchantes noturnos. Ninguém sabe exatamente de onde eles vêm, mas todos sabem o que fazer quando eles aparecem. Deite-se de bruços e não ouse olhar para eles. Porque se você olhar, eles te veem. E se eles te veem, você morre. Simples assim. Os havaianos dizem que os sinais são claros. Primeiro, você sente o cheiro. Um odor forte, de suor, sangue seco e folhas queimadas. Depois, vem a luz, uma claridade estranha, alaranjada, como se o fogo estivesse dançando entre as árvores. E por fim, os tambores. Aqueles malditos tambores. E não importa onde você esteja. Praia, floresta, estrada, até no seu quintal. Eles passam. E se você estiver no caminho deles, Deus te ajude. Tem gente que diz que isso é só folclore. Que é superstição. Que ninguém nunca viu de verdade. Mas e se alguém tiver visto? E se alguém sobreviveu, e está tentando alertar os outros? Tem uma história, em especial, que nunca saiu da minha cabeça. A história de uma garota chamada Keona. Ela era guia turística em uma das ilhas menos exploradas do arquipélago. Jovem, cética, cheia de vontade de mostrar que as lendas eram só invenções de velhos com medo do escuro. Ela ria da ideia de fantasmas guerreiros. Dizia que isso era coisa de filme. E, um dia, decidiu provar. Naquela noite, Keona entrou sozinha numa trilha sagrada, um antigo caminho de guerreiros que, segundo os mais velhos, ninguém deveria atravessar após o pôr do sol. Mas ela foi. Armou sua barraca, preparou sua câmera e ligou a gravação. O que ela capturou naquele vídeo, ninguém deveria ter visto. Você quer saber o que aconteceu com Keona? Pois fique atento. Mas lembre-se, se em algum momento, enquanto escuta essa história, você começar a ouvir tambores, se a luz do seu quarto piscar, e se o cheiro do ar mudar de repente, não olhe para trás. O Havaí que os turistas conhecem é feito de praias cristalinas, coqueiros balançando ao vento e danças alegres sob o pôr do sol. Mas existe um outro Havaí, escondido, ancestral, onde o tempo parece não passar. Um lugar onde as florestas são tão densas que a luz do sol mal toca o chão, e onde cada trilha antiga guarda o sussurro de um espírito esquecido. É nesse Havaí que nossa história se desenrola. A ilha de Molokai, uma das menos exploradas do arquipélago, é conhecida por sua energia espiritual intensa. Poucos se atrevem a desbravar suas trilhas profundas. Os locais evitam falar demais. Dizem que há caminhos antigos onde os Uakaipeó ainda marcham, protegendo segredos dos seus tempos de guerra. Foi justamente ali que Keona Marroi decidiu fazer sua expedição. Keona era nativa, mas cresceu longe das tradições. Filha de uma guia turística com espírito aventureiro e de um pai antropólogo, ela tinha nos pés a raiz da terra e na mente o desafio de quebrar mitos. Formada em história cultural, adorava desmentir lendas em vídeos e publicações nas redes. Estava convencida de que cada mito escondia um exagero. Um detalhe distorcido. Algo explicável. Ela acreditava que o medo era o maior criador de histórias. Na semana em que decidiu ir até Molokai,
Keona estava determinada a gravar seu novo vídeo, desmistificando os Waka IPO. A ideia era simples, atravessar uma trilha proibida, à noite, sozinha, com uma câmera e um microfone lapela. Mostrar que ninguém iria aparecer, que os tambores não soariam e que os tais marchantes noturnos não passavam de folclore. Ela riu quando o velho Tutu, o guardião da vila, alertou. Se você ouvir os tambores, não corra. Não olhe. Deite-se no chão. De bruços. Feche os olhos e reze para eles não te verem. Keona apenas sorriu. Eu sou a única viva que vai filmar os Waka IPO. Ou provar que nunca existiram. O velho apenas balançou a cabeça. Ou será a próxima que ninguém mais verá. No dia da gravação, Keona carregava uma mochila leve, sua câmera profissional, lanternas, baterias extras e uma garrafa d'água. Ela entrou na trilha ao cair da noite. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. O ar era denso e morno. E o silêncio era pesado demais. Não havia vento. Nem o som dos animais da floresta. Nem grilos. Nem pássaros noturnos. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ela registrou tudo com sua câmera. Os degraus de pedra cobertos por musgo, os símbolos talhados nas árvores, os restos de tochas queimadas enfiadas no solo, vestígios de uma presença antiga. Tudo parecia perfeito para um vídeo de sucesso. Mas algo naquela trilha começou a incomodá-la. Primeiro, a sensação de que estava sendo observada. Depois, um leve tremor no chão. Quase imperceptível, como se alguém, ou vários alguéns, estivessem caminhando ao longe. Por fim, um cheiro estranho, de folhas queimadas misturado com ferro enferrujado. Keona parou, ajeitou o microfone e disse com um sorriso debochado. Se os marchantes noturnos estiverem me ouvindo, podem vir. Tô pronta para provar que vocês não existem. E, nesse momento, a câmera tremeu. A câmera tremendo pode até ter sido o vento. Talvez um pequeno tremor de terra. Foi isso que Keona quis acreditar, mesmo que nenhum vento soprasse e a terra estivesse silenciosa segundos antes. Ela ajeitou o tripé, respirou fundo e continuou sua gravação. Ok, vamos lá. Estou na trilha Kaileku, em Molokai, depois do pôr do sol. Segundo a tradição local, ninguém deveria estar aqui agora. Mas como vocês podem ver, não tem nada de sobrenatural por aqui. Ela disse, girando a câmera em 360 graus. Mas a imagem, quando assistida depois, mostraria algo curioso, uma figura, parada, entre duas árvores, lá no fundo. Imóvel. Observando. Keona não percebeu. Ainda. Ela seguiu trilha adentro. Os passos abafados pela terra úmida. As folhas secas no chão estavam tão grudadas ao solo que nem faziam barulho. Era como andar dentro de um lugar que havia esquecido o tempo. Mas o que chamou sua atenção de verdade foi a ausência total de vida. Nenhum inseto. Nenhum som. Nenhuma brisa. A floresta parecia suspensa. Como se estivesse esperando algo. Foi aí que veio o cheiro. Forte. Quente. Amargo. Como suor antigo misturado com carne queimada. Ela fez uma careta, chegou a cobrir o nariz com a camisa. Que cheiro é esse? Murmurou, enquanto apontava a câmera para o chão. E então ela viu, pegadas. Muitas. Grandes. Fundo demais para serem recentes. Mas estavam ali, sobre a terra úmida. Pegadas de pés descalços, em fila, como se um grupo tivesse passado informação. Algumas estavam cobertas por folhas, mas outras, pareciam frescas. Ela engoliu seco. A sensação de estar sendo observada voltou. Forte. A câmera, pendurada no pescoço, captava tudo. Ela ligou a lanterna, girou o foco para a mata ao redor, e foi aí que ouviu o primeiro asterisco asterisco tum, tum, tum asterisco asterisco. Tambores. De leve. Distantes. Mas inconfundíveis. Deve ser alguém pregando uma peça, disse, nervosa. Mas sua voz já não tinha o mesmo tom seguro de antes. Ela começou a andar mais rápido. Depois, a correr. Até que parou. Estava suando frio. A respiração acelerada. Olhou para a câmera. Tá, isso já tá ficando estranho. Acho que é melhor eu voltar. Mas, quando se virou, a trilha não estava mais lá. Onde antes havia um caminho de pedras e árvores alinhadas, agora era só mata densa. Galhos retorcidos. Escuridão. Ela girou para todos os lados, desesperada. Como assim? Eu vim por aqui. Eu sei que vim por aqui. Foi então que a luz da lanterna começou a falhar. E o som dos tambores ficou mais alto.
Mais perto. Kelna começou a tremer. E, pela primeira vez, ela sentiu medo de verdade. Um medo primitivo, que vinha das entranhas. Um medo que não era dela, era do lugar. Daquele chão. Daquelas árvores. Como se tudo soubesse o que estava por vir. Ela se encostou numa pedra, ligou a câmera uma última vez e sussurrou. Se alguém encontrar isso, não entre aqui. Não duvide dos WAKIPO. Eles são reais. Eles estão vindo. E, no fundo da gravação, dá para ouvir passos. Muitos passos. Marchando juntos. Os passos ficavam mais próximos. Rítmicos. Ensaiados. Cada batida no chão fazia o coração de Kelna pulsar mais rápido. Ela se encolheu atrás da pedra, os olhos arregalados, a respiração curta. A lanterna falhou de vez. Agora era só escuridão. Mas não por muito tempo. Uma luz laranja começou a surgir entre as árvores. Não era suave, como a de uma fogueira. Era intensa. Vinda de várias tochas. E junto da luz, vinham as sombras. Longas, deformadas, ondulando nas copas das árvores como se o próprio inferno estivesse marchando para a superfície. Ela estava sozinha. Mas não invisível. O cheiro ficou insuportável. Era como se o ar estivesse carregado de fumaça, carne podre e sangue seco. Kelna tentava respirar com a boca, mas sentia o gosto da morte se aproximando. A câmera, pendurada, ainda gravava. Mas só o som. Porque a lente começou a embaçar. Foi aí que ela os viu. Eram muitos. Uma procissão silenciosa de guerreiros mortos. Altos, musculosos, com olhos vazios e brilhantes. Seus corpos estavam cobertos por armaduras antigas, feitas de madeira, ossos e dentes. As peles estavam rasgadas, como se tivessem sido arrancadas e recolocadas. E mesmo mortos, marchavam com orgulho, como se estivessem indo para a guerra novamente. Eles seguravam lanças, tambores, machados de pedra e tochas que não se apagavam com o vento. Seus rostos eram cobertos por máscaras de guerra, mas havia algo neles, algo que dava para sentir mesmo sem ver os olhos. Um ódio antigo. Um rancor guardado por séculos. Kelna não conseguiu se mover. Não conseguia sequer piscar. A pedra onde se escondia parecia vibrar com cada passo dos fantasmas. E foi então que um deles parou. Bem diante dela. Como se tivesse sentido sua presença. O tambor parou de tocar. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos os outros guerreiros também pararam, virando-se lentamente para a direção onde Kelna estava. E, nesse momento, ela cometeu o maior erro. Ela olhou. Ela sabia da lenda. Sabia o que fazer. Mas não resistiu. Seus olhos subiram devagar, e encontraram o rosto por trás da máscara de um dos marchantes. Era um guerreiro velho. A pele pendia do rosto, mas os olhos queimavam como carvão aceso. Ele a viu. Ele sabia. E então, ele gritou. Um som que não era humano. Um urro de guerra, de ódio, de dor acumulada por eras. E todos os outros repetiram o grito. A floresta vibrou. As tochas arderam mais forte. Os tambores explodiram em fúria. Kelna tentou correr, mas o chão se abriu sob seus pés. Literalmente. Como se a terra tivesse se partido para engoli-la. Ela caiu em um buraco estreito, repleto de ossos e lama. A câmera escorregou de seu peito e ficou gravando de lado, mostrando apenas os pés dos marchantes rodeando o buraco. Um deles pulou lá dentro. E a última coisa que a câmera registrou foi o rosto dele se aproximando. A máscara caindo. E o som de ossos quebrando. O vídeo termina com um chiado. E a escuridão. O vídeo de Kelna nunca foi encontrado. Pelo menos, não completo. Alguns minutos após a queda na cova, a filmagem parou de transmitir. O que aconteceu depois, ninguém sabe. A vila local tentou procurar por ela nos dias seguintes, mas a floresta parecia engolir qualquer sinal. Nem pegadas, nem vestígios de equipamentos. O que ficou foi um silêncio assustador, tão pesado quanto a noite da última gravação. Alguns moradores começaram a relatar sons estranhos nas trilhas antigas, passos que ecoam sem motivo, tambores que ressoam longe no escuro e tochas que dançam sem fogo. E o cheiro. O mesmo cheiro ácido e metálico que Kelna sentiu, voltou a se espalhar pela ilha em noites sem lua. Meses depois, um jovem caminhante que explorava Molokai viu uma figura andando lentamente pela trilha. Não era humano. Era alto, envolto em sombras, segurando uma tocha acesa e um tambor preso ao peito. O jovem correu, mas disse que antes de sumir, a figura virou para ele, e seus olhos, vazios e incandescentes, o perfuraram.
Desde então, a vila passou a evitar a trilha Kaeleku, principalmente à noite. Os Waka-Ipo, dizem, não perdoam quem os observa. Mas tem um detalhe perturbador: relatos começaram a surgir em outras ilhas do Havaí. De pessoas que ouviram os tambores, viram as tochas e sentiram um cheiro estranho, mesmo em lugares onde os marchantes não eram esperados. Será que a maldição dos Waka-Ipo está se espalhando? Ou será que Keona, de alguma forma, despertou algo muito maior do que ela podia imaginar? Você já se sentiu observado, mesmo estando completamente sozinho? Sabe aquela sensação estranha de que tem alguma coisa ali no canto do seu olho, parada, te olhando? E quando você vira a cabeça, não tem nada. Só o silêncio. Só o vazio. Mas e se eu te dissesse, que talvez não seja só coisa da sua cabeça? A história que eu vou te contar agora começa assim, com um sumiço. Uma garota de 14 anos, chamada Natalie, desapareceu no meio da floresta perto da cidadezinha de Black Hollow, em Maryland. Isso aconteceu numa tarde qualquer. Céu limpo, clima tranquilo, sem nenhum sinal de perigo. Ela saiu para caminhar com os amigos, e nunca mais voltou. Mas o estranho nem é o desaparecimento em si. O estranho é o que os amigos dela contaram depois. E o mais assustador, é o que encontraram no celular dela. Uma última foto. Tirada segundos antes dela sumir. A imagem tá borrada, quase preta. Mas dá para ver o que parece ser uma figura magra, muito alta, com braços anormalmente longos, e um terno preto. Não tem rosto. Só uma pele lisa, branca como papel. Muita gente disse que era montagem. Que era brincadeira. Até a polícia achou que era coisa de adolescente tentando chamar atenção. Mas então, outras pessoas começaram a relatar o mesmo. Várias cidades. Vários estados. Crianças dizendo que viram um homem magro. Sempre no limite da visão. Sempre parado. Sempre, observando. E quanto mais você pesquisa, mais você encontra. Histórias, fotos, vídeos, gente jurando que viu essa criatura. Sempre associada a desaparecimentos misteriosos. Sempre perto de florestas, campos abertos ou trilhas abandonadas. E o pior de tudo? Tem quem diga que o Slender Man não é só uma invenção da internet. Que, mesmo sendo criado em um concurso de Photoshop em 2009, a criatura já existia antes. Só ganhou um nome. Slender Man. Homem esguio. Alto, calado, sem rosto, e com tentáculos que se estendem das costas. Uma presença que enlouquece, manipula, seduz. Que aparece primeiro nos sonhos. Depois nos cantos da casa. Depois, na porta do seu quarto. Algumas crianças dizem que ele sussurra promessas. Outras, que ele exige sacrifícios. E algumas, simplesmente desaparecem. Sem deixar rastro. Você acha que isso é só lenda? Então me responde uma coisa. Por que, toda vez que alguém tenta falar sobre o Slender Man, coisas estranhas começam a acontecer? Tipo agora. Seu ambiente está silencioso? Você tem certeza de que está sozinho aí? Olha de novo. Mas não se mexe muito rápido. Ele odeia quando percebem que ele está ali. Black Hollow é uma daquelas cidades pequenas que parecem ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, postes de luz amarelada, casas antigas com janelas de madeira e aquele silêncio incômodo depois das 8 da noite. Fica cercada por uma floresta densa, chamada Hollow Pines, onde os galhos se entrelaçam como mãos tentando esconder algo do mundo. Ninguém ali vai até a floresta sozinho. Nem de dia. Muito menos à noite. Os moradores são reservados. Quase ninguém fala com estranhos. E quando o nome Slender Man é mencionado, as pessoas desviam o olhar, murmuram orações baixas ou simplesmente vão embora sem dizer nada. Como se aquele nome carregasse alguma maldição. É nesse cenário que conhecemos Emily Carter, uma adolescente de 16 anos, que se mudou com a mãe para Black Hollow há 3 meses. Elas deixaram Baltimore depois de um divórcio traumático. A mãe, Sarah, achou que uma cidade pacata ajudaria a Emily a recomeçar, mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Emily não é do tipo que se enturma fácil. Introspectiva, inteligente, viciada em histórias de terror. Vive com os fones no ouvido, ouvindo podcasts sobre crimes e lendas urbanas. Quando chegou à escola de Black Hollow, virou alvo de cochichos. A garota nova da cidade grande. Mas ela não ligava. O que realmente incomodava a Emily era a sensação de estar sendo observada.
Começou no segundo dia na nova casa. Enquanto escovava os dentes, viu uma figura no meio da floresta pela janela do banheiro. Alta, magra, imóvel. Ela piscou, e a coisa tinha sumido. Achou que era cansaço. Talvez um galho. Mas a sensação persistiu. À noite, ouvia ruídos estranhos vindo do lado de fora. Como passos, arrastados. Ou algo raspando na parede. Sarah dizia que era só paranoia. Que a casa era velha, os barulhos vinham do vento, dos bichos noturnos. Mas Emily sabia que não era isso. Tinha alguma coisa errada naquela cidade. Algo que ninguém queria falar. No colégio, ela conheceu um garoto chamado Jake, que parecia mais aberto a conversar. Ele também era fã de histórias estranhas e tinha ouvido falar do Slender Man. Disse que, quando era criança, viu uma figura parecida no meio da floresta enquanto acampava com o pai. Desde então, sonhava com aquilo toda semana. Mas o que realmente deixou Emily em alerta foi um caderno que encontrou no sótão da casa nova. Era antigo, com capa de couro rasgada e páginas amareladas. Sem nome, sem data. Só desenhos e anotações perturbadoras. Figuras magras. Sem rosto. Com braços esticados como cipós. Sempre escondidas entre árvores. Ao final do caderno, uma frase repetida dezenas de vezes. Ele vê tudo. Ele sabe onde você está. Não olhe diretamente. Emily sentiu um calafrio. E a partir dali, as coisas só pioraram. Nos dias seguintes à descoberta do caderno, Emily começou a perceber que os desenhos não eram apenas aleatórios. Eles pareciam registros. Observações. Como se alguém estivesse estudando o Slender Man. Cada página parecia mais intensa que a anterior, com os traços se tornando mais agressivos, mais desesperados. Em algumas folhas, havia palavras riscadas com força, como se o autor estivesse em transe ou aterrorizado demais para escrever com clareza. Emily não conseguia tirar aquilo da cabeça. E então começou a ter sonhos. No primeiro, ela caminhava por uma floresta coberta por neblina, os galhos das árvores se contorcendo como braços tentando agarrá-la. A cada passo, a floresta se tornava mais escura, até que ela via, à distância, uma silhueta alta. Imóvel. Sem rosto. Com tentáculos se esticando lentamente pelas árvores ao redor. Ela sempre acordava suando frio, com o coração batendo no pescoço. Na escola, Jake também andava estranho. Distraído. O olhar sempre fixo em algum ponto que ninguém mais via. Um dia, no intervalo, ele puxou Emily pro canto e disse: "Eu vi ele." De novo. Emily congelou. Aonde? Na entrada da Hollow Pines. Ele estava ali, parado, me olhando. Tem certeza? Jake assentiu, com os olhos cheios de medo. Naquela noite, os barulhos voltaram, mais intensos. Raspões na parede do quarto. Um estalo seco vindo do teto. A luz do poste piscando do lado de fora. Emily ficou parada na cama, agarrada ao celular, esperando o dia nascer. Quando o sol finalmente apareceu, ela decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Voltou ao sótão e vasculhou o restante das caixas deixadas pelo antigo morador. Encontrou uma pasta cheia de fotos antigas da floresta. Em pelo menos 3 delas, a silhueta estava lá. Minúscula. Quase imperceptível. Mas inegável. O mesmo ser magro, sem rosto, escondido entre as árvores. Ela correu até Jake com as fotos. Isso é real. Tem alguma coisa nessa cidade. E a floresta tem a ver com isso. Jake hesitou, então contou o que sabia. Havia uma lenda local, passada entre crianças da cidade há gerações. Uma história que os adultos diziam ser besteira infantil, mas que todas as crianças conheciam. O protetor da floresta. Uma entidade que aparecia para crianças que estavam solitárias, vulneráveis. Que sussurrava ideias nas suas cabeças. Que as levava para um lugar seguro. E elas nunca mais voltavam. Dizem que, se você sonha com ele, é porque ele já está te observando há muito tempo, contou Jake, com a voz baixa. Na noite seguinte, Emily teve outro sonho. Só que dessa vez, ela não estava na floresta. Estava no quarto dela. E o Slender Man estava parado no canto, perto do armário. Ela acordou gritando. A mãe entrou correndo, acendeu a luz, e não tinha nada lá. Mas a janela estava aberta. E havia marcas, compridas, arranhadas, na madeira da parede. Depois daquela noite, Emily não conseguiu mais dormir. Cada canto escuro da casa parecia esconder algo. O espelho do banheiro refletia sombras que ela não conseguia explicar. E o pior, o Slender Man já não aparecia apenas nos sonhos.
Agora, ela o via acordada. No reflexo do vidro da escola. No fundo de uma foto tirada sem querer. No canto da sala, quando piscava por tempo demais. E quanto mais ela via, mais doente se sentia. Dores de cabeça constantes. Náuseas. Sangramentos no nariz. Uma pressão terrível nos ouvidos, como se estivesse sempre prestes a desmaiar. Mas ela sabia, não era uma doença. Era ele. Estava drenando algo dela. Sugando lentamente sua sanidade. Jake também piorava. Ele parou de ir à escola. Quando Emily foi até a casa dele, a mãe disse que ele estava trancado no quarto há 2 dias, recusando comida, falando com alguém que não estava lá. Emily subiu, forçou a porta, e o que viu a deixou sem chão. As paredes do quarto estavam cobertas por símbolos estranhos desenhados com carvão. Círculos, tentáculos, olhos riscados. No meio do quarto, Jake estava sentado de costas, murmurando baixinho. Ele prometeu que ia me tirar daqui. Emily tentou sacudi-lo, mas ele só tremia. Nos braços dele, havia marcas de cortes, superficiais, mas suficientes para mostrar que ele já não estava mais no controle. Era como se estivesse hipnotizado. Desesperada, Emily voltou para casa e começou a reler o caderno do sótão, página por página. Em uma delas, encontrou algo que parecia um ritual de banimento. Um antigo símbolo, desenhado com carvão e sal, que supostamente impediria o Slenderman de se aproximar. Era a única chance. Na mesma noite, ela decidiu ir até a floresta. Sozinha. Levou sal, carvão, uma lanterna, e o caderno. A Hollow Pines parecia viva. Cada galho estalava como se a floresta respirasse. Emily seguiu o caminho indicado no mapa que achou entre as anotações do caderno, um antigo círculo de pedras no coração da mata. Diziam que era ali que o Slenderman aparecia com mais frequência. Era ali que ela faria o círculo. Ela traçou o símbolo com sal no chão, com as mãos tremendo, desenhou os detalhes com carvão. No centro, colocou a foto borrada de Natalie, a garota desaparecida, que ela tinha achado no arquivo da escola. O silêncio era absoluto. E então, ela ouviu passos. Mas não era como se alguém estivesse andando. Era como se algo deslizasse entre as árvores. A lanterna falhou por um segundo. E foi o suficiente. Quando a luz voltou, ele estava ali. A poucos metros. Alto. Magro. Imóvel. Sem rosto. Os tentáculos se mexiam devagar, como se sentissem o ar. Emily congelou. Queria correr, mas as pernas não obedeciam. O Slenderman entrou no círculo, e não pareceu se importar. Ela tentou gritar, mas não tinha voz. A criatura se aproximou, curvando a cabeça sem rosto na direção dela. E então, tudo escureceu. Emily acordou no chão da floresta. Estava deitada no centro do círculo de sal, agora parcialmente desfeito, com os símbolos borrados pela terra úmida. Tudo ao redor parecia distorcido. As árvores balançavam levemente, mesmo sem vento. O tempo parecia parado. Ela não sabia quanto tempo havia passado. Seu relógio estava parado às 3h33. Levantou-se com dificuldade. O corpo doía como se tivesse sido esmagado. Mas, estranhamente, estava viva. E o Slenderman havia sumido. Sem rastros. Sem pegadas. Nada. Apenas aquele silêncio aterrorizante que fazia tudo parecer um sonho ruim. De volta à cidade, ninguém acreditava em nada. A polícia disse que Emily teve um surto. Que foi encontrada vagando perto da rodovia, desidratada. E quanto ao Jake? Ele desapareceu. A mãe dele jurava que ele estava em casa quando Emily foi à floresta, mas nunca mais foi visto. Nem mesmo os símbolos nas paredes estavam lá quando os investigadores entraram. Como se nada tivesse acontecido. A escola decretou luto. E, claro, nenhum jornal local mencionou Slenderman. Era sempre jovem desaparecido em circunstâncias desconhecidas. Emily foi mandada para um psiquiatra. Fizeram de tudo para convencer ela de que tudo foi alucinação. Trauma do divórcio. Estresse pós-mudança. Imagens criadas por uma mente perturbada. Mas ela sabia o que viu. Sabia que ele estava lá. E, pior, ele não tinha ido embora. As noites continuaram perturbadoras. Ela acordava com arranhões nos braços que não lembrava de ter feito. Começou a desenhar os mesmos símbolos do caderno sem perceber. Dormia com a luz acesa. E sempre que olhava pela janela, via a sombra dele entre as árvores, esperando. Como se estivesse jogando. E então, algo estranho aconteceu.
Ela recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto antiga, tirada em 1993, mostrando um grupo de crianças em frente à escola de Black Hollow. Todas sorrindo, menos uma. No fundo da imagem, quase imperceptível entre os galhos de uma árvore, a figura estava lá. Slender Man. Mas o que gelou o sangue de Emily foi outra coisa. Uma das crianças da foto era a mãe dela. Sarah Carter. Emily confrontou a mãe. Pela primeira vez, Sarah empalideceu. Chorou. E confessou. Eu também vi ele quando era criança. Ele me seguiu por anos, mas eu consegui escapar. Achei que tinha acabado. Achei que, se eu fingisse que não existia, ele ia desaparecer. Mas o Slender Man nunca vai embora. Ele apenas espera. Emily percebeu, naquele momento, a verdade mais perturbadora de todas. Ele não escolhe as vítimas. Ele as herda. E agora, era a vez dela. A câmera da história escurece lentamente, com a respiração de Emily ficando cada vez mais acelerada. O som de passos arrastados ecoa ao fundo. E, no último frame, vemos um reflexo no espelho do quarto dela. Uma figura magra. Imóvel. Observando. Você pode até pensar que o Slender Man é só uma lenda da internet, inventada em um fórum, criada por um cara com Photoshop. Mas e se a imaginação humana for apenas um reflexo de algo muito mais antigo, mais sombrio, algo que sempre esteve por aí, apenas esperando que alguém olhasse de volta? Emily sobreviveu, por enquanto. Mas como você viu, ele não precisa te tocar. Não precisa correr. Não faz barulho. O Slender Man se alimenta do medo, da dúvida, do silêncio. Ele entra na sua cabeça, distorce sua realidade, faz você duvidar da própria sanidade. E o mais perigoso? É que ele nunca age de uma só vez. Ele planta uma semente. Um sonho estranho aqui, um vulto ali, um desenho que aparece onde não deveria. E quando você percebe, já é tarde demais. Ele já te escolheu. Você deve estar pensando, é só uma história. Mas quantas vezes você já se pegou encarando um corredor escuro da sua casa, sentindo aquela sensação de estar sendo observado? Quantas vezes teve um pesadelo com uma figura sem rosto, e acordou suando, mas sem lembrar direito? Quantas vezes seu celular travou do nada, a luz piscou, ou ouviu um estalo vindo do armário, e você apenas ignorou? Será mesmo que era só coisa da sua cabeça? Emily tentou esquecer. Tentou seguir a vida. Mas toda vez que ela vê alguém sozinho num canto, distraído, de olhar vazio, ela se pergunta se o Slender Man passou por ali também. Se agora ele está em outra casa, com outra pessoa. Talvez, com alguém que esteja ouvindo essa história agora. E se você acha que isso é exagero, vai aqui um aviso. Várias pessoas que ouviram histórias como essa começaram a relatar coisas estranhas. Pesadelos. Zumbidos nos ouvidos. Imagens aparecendo em fotos tiradas aleatoriamente. Então, só por segurança, talvez seja melhor deixar a luz do quarto acesa hoje. Tranque a porta. Evite olhar direto pro espelho. E, se acordar no meio da noite com a sensação de que tem alguém no canto escuro do seu quarto, não olhe. Porque se você olhar, pode ser que ele esteja lá. Te esperando. Te observando. Te escolhendo. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!